meninas chegando aqui para a gente fazer a nossa revisão. Sim, foram muitos conceitos, né, professor? Fagocitose, pinocitose, difusão, meu Deus, transporte ativo, transporte passivo. Calma, aguenta teu coração que a gente vai agora pontuar e marcar direitinho quais são os focos, né, que você tem que ter para você não confundir nunca mais esses termos, tá bom? Então, olha lá, essa é a nossa aula 22, né, professor? 22, cadê? 22.1. E nós estamos falando sobre esse transporte, esses processos, tá? De troca da célula entre o meio interno e o meio externo. Calma aí! Processo de troca entre as células e o meio externo e interno. Nós temos os transportes passivos, transportes ativos e também temos por movimentos membranosos, que são as endocitoses e as exocitoses. Plasmocitose é um movimento de membrana para retirar. E temos as pinocitoses e fagocitoses, que nas outras aulas a gente vai aprofundando em cada uma delas. Professor, difusão e osmose. Difusão e osmose é um processo de diferenciação de gradientes de concentração, sendo que na difusão é movimento da molécula. Na osmose é movimento da água, da solução. Então, quando a gente tem um movimento de moléculas, nós falamos de difusão. Isso é importante para quê, meu professor? Meu querido, é um entreter que você não imagina. Prof, entendi tudo que vocês falaram. Vamos transpor para nós? Vamos. Exemplo. Dentro desses meios de concentração, nós vimos que nós podemos classificar tanto o meio intra como o meio extra como iso, como hipo e como hipertônico. Por que é importante eu entender isso, professor? Por que é importante eu entender isso, professor? Meu querido, nós sabemos que existe um negócio chamado sistema tampão. Eu não sei disso não. Sabe não, mas vai saber agora. Sabe por que é importante? Porque você, meu querido estudante que quer ser veterinário, você, meu querido estudante que quer trabalhar na área da saúde, você, meu querido estudante que quer trabalhar nas ciências agrárias, né, quer trabalhar com planta, produção, isso é importantíssimo. Aí não consigo ver não. Ué, se você for um engenheiro florestal ou você for um produtor, como é que você sabe a quantidade de água que tu tem que colocar na fruta? Lá na fruta não, desculpa, na planta para dar o fruto. Se você passa da quantidade, você estoura o fruto fica rompido, por causa que você não soube medir a quantidade de água. Mas só que quando você fala água, você tem que lembrar uma coisa. A água vai entrar em contato com o solo, que vai gerar um meio de diferenciação, de gradiente de concentração, onde vai permitir que ocorra, então, a entrada da água com os nutrientes. Sim. E se você forçar isso, ela rompe todo o fruto. Outra, se você for trabalhar na área da saúde, quando você vai lá com o seu amiguinho, com a sua namorada, ou a menina vai com a amiguinho, namorada dela, bebe, o que é fases da adolescência? Bebe, tona, nem para tomar um tererê, não, vai no álcool mesmo, puf, vai pro hospital para tomar o quê, meu querido? Todo mundo sabe. Lembrei do nosso aluno da escola Clair. Beijão, pessoal. Vai tomar o quê? Vai tomar soro, não é isso que todo mundo faz quando... Ou então, professor, eu já tomei soro, mas eu não estava alcoolizado, não. Amém, que Deus te mantenha nesse caminho, não que o outro está desviado. É fases do negócio. Então, quando você está tomando soro, quando você for tomar soro, faz uma coisa, chega em casa hoje, fala, mãe, o médico, chega lá, eu quero tomar uma vitamina. Porque a gente pode tomar uma vitamina no soro, complexo vitamínico no soro. Inventa que quer tomar vitamina. Vitamina é bom, mas antes, não, hoje não. Hoje você vai tomar vitamina, você tem que desvermifugar, tá? Depois tomar vitamina. E aí, quando a enfermeira ou o enfermeiro for te atender, tu pega o saquinho lá do soro e vai estar escrito o quê? Isotônico. Meu Deus, tem esse negócio, professor? Lá tem, só que é uma coisa. Isotônico é aquele meio que tem o processo de
concentração. Ela vai colocar naquele soro todo o medicamento ou todo o nutriente, mas não vai alterar o quê? A concentração do teu tecido sanguíneo. Por mais que você tome soro, por mais que você tome medicamento aqui, não altera o quê? O sistema de concentração do sangue, que a gente chama isso de sistema tampão. Porque se alterar, quer dizer que o sangue não fica aguado? Quando aquela água do soro está entrando, não fica aguado, mantém-se. Isso, como é que a pessoa descobriu? Por esses processos de troca de meio, tanto do soluto solvente, entre diferentes meios externos e internos da célula ou tecido. Maravilha. Isso é muito very importante, então. Com certeza. Meus queridos, finalizamos aqui então o nosso bate-bola. Jogo rápido agora, você vai ficar aí. No momento em que o coleguinha chora e a mamãe não vê, fazendo atividade. Você vai chorar por quê, professor? Porque eu estava olhando para a gatinha do lado e não percebi quando o professor estava explicando. Mas don't you worry, don't you give your life. Nós vamos voltar daqui a pouco para quê? Para corrigir aqueles momentos de gap que você deu aquela parada para olhar assim do lado do rabo do olho para a coleguinha. Tchau. Tchau, galera. E aí, professora Tabita, o que a senhora acha? Será que eles conseguiram? Eu tenho certeza que sim, professor Jefferson, porque esses meninos são maravilhosos. E como é que nós vamos fazer para verificar isso? Qual é o processo agora? Ó, perguntas abertas, questões que você vai responder, discursivas. A gente vai colocar a questão. Aí eu vou ficar tonta, professor. Oh, desculpa. Eu tenho um labirintite. Ah. Ai, deixa eu estabilizar isso. As perguntas a gente vai colocar no quadro e aí a gente vai mostrar a resposta. E aí, como a gente fez nas aulas anteriores, a gente vai conversando, tá? E trazendo toda a construção dessa resposta. Alguns termos podem não estar exatamente na sua questão que você respondeu no caderno. Não tem problema nenhum, tá? Para isso nós estamos aqui para a gente complementar as nossas e estruturar bem certinho as nossas respostas. Quando ela for fechada... É que ela falou, nós estamos aqui, ó. I am here. Quando ela for fechada, professor. Quando ela for fechada, don't you worry. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver quais são as alternativas A, B, C, D, E, que possam contemplar o que foi perguntado. Mas, professor, e se nenhuma delas contemplar só uma? Mas eu fiquei em dúvida numa que fala assim, por que não essa? Por que não, por que não, por que sim, por que não? Aí a gente pode voltar um slide anterior para tirar essa dúvida. Perfeito. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, no quadro. Primeira questão, o transporte passivo. É o que não gasta energia. Garante o transporte de substâncias através da membrana plasmática sem que ocorra esse gasto de energia. De acordo com a aula, conceitue os dois tipos de processos passivos estudados. Você lembrou, né? Que durante essa aula a gente falou sobre o movimento do soluto e o movimento da água. E aí a gente deu nome para esses processos. É justamente esses que são considerados processos passivos. Então a gente falou ali sobre a difusão. Consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior concentração para o local de menor concentração. E o processo de osmose ocorre quando duas soluções se mantêm separadas por uma membrana semipermeável e há o fluxo da água, que é o soluto nessa questão, solvente, da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Qual é a importância disso mesmo? Em vários aspectos, né? Tem esse conhecimento dessa movimentação entre meios, que é a osmose, são entre meios, por exemplo, o soro é um meio, tem nutrientes ali dentro. E o tecido do sistema tampão do sangue é outro meio. E quando encontra isso, vai ter esse movimento. Só que nada é isolado. A gente deu o exemplo do movimento da água entre esse meio. Mas ao mesmo tempo ocorre a troca da água e do soluto, que são os medicamentos. É muito louco. Como é que a gente faz isso, professor? Se você sobreviver até o final do ano e não criar uma loucura intelectual, a
a gente se encontra mais lá na frente para poder difundir sobre isso, porque muitos tomam um gole do conhecimento muito rápido e enlouquecem. Tem que ser em pequenas doses homeopáticas. Gostei dessa. Gostei disso. Pequenos goles intelectuais. Em doses homeopáticas, porque ao mesmo tempo... Questão de número 2. Eu acho que ficou bem compreendido aqui, né? Sim. Questão de número 2, ó. Processo biológico pelo qual uma célula eucarionte viva libera substância para o fluido extracelular. Seja o fluido que envolve as células de um tecido nos organismos multicelulares, seja para o ambiente aquático. Por modificação da membrana celular, isto é, sem ser por difusão. O texto faz referência a que tipo de processo? Gente, peraí. Ah, tá, tu vai colocar as alternativas. Exocitose, fagocitose, plasmólise, pinocitose ou osmose? Pessoal, só um minuto, vamos lá? Vamos. Olha só. O processo biológico pelo qual uma célula eucarionte, então, por favor, Tatá, risquei para tio. Célula eucariótica, ponto. A célula eucariótica, imagina aí comigo, galera, vamos para o mundo paralelo. Eita. O tio aqui já fechou o olho e eu quero, e tenho certeza que todos vocês vão fechar o olho. Rapaz, fecha o olho aí, fica aí olhando pra menina, pensa que eu não tô vendo. Tem câmeras infiltradas. Olha lá, ele tá saindo. Câmeras infiltradas. Tá achando que eu não vi. Ele tá sentado do lado da menina ali. Eu não vou falar o nome, mas você sabe quem é. Constranger, né, professor? Não é constranger não, que é que o pessoal o sistema é bruto. É bruto. Ah, não é Enviazeu. Eu tava pensando em Enviazeu. Mas tudo bem. Olha só. Vem com o tio. Fecha o olhinho. Preocupa não. Dorme não. Verdade. Células eucarióticas estão liberando substâncias fluídas para o meio externo, extracelular. Sendo que esses fluidos que estão sendo liberados envolvem células e tecidos no organismo multicelular. Seja para o ambiente aquático, por modificação da membrana, então ela está soltando substâncias. Substância é o que, pessoal? Substância. Não é solução, substância é soluto. É molécula. Então está saindo molécula. Lembra? Solução é a união entre substância, que é o soluto, e solvente. Substância é sal, vitamina, proteína. Isso sem ser por difusão, que é a movimentação, que não é por difusão, porque difusão, lembra, é uma coisa muito natural essa saída, então não gasta energia. O texto refere-se a que processo? Endo. Sublinha aí, Tatá, vamos por eliminação. Envolve células de um tecido nos organismos para ser ambiente aquático. Por modificação da membrana celular. Sublinha a modificação da membrana celular. Modificação tem que passar um tracinho. Essa modificação significa o quê? Ocorre movimentação da membrana. Essa movimentação pode ser para frente, para fora, ou essa movimentação pode ser para dentro. Se a movimentação é para fora, então pronto, é movimentação de membrana. Se é movimentação de membrana, osmose cai fora, porque é a movimentação da água entre dois diferentes sistemas. Tem plasmólise. É a água que faz a plasmólise, cai fora a água. Pinocitose. Tio, oi, fiquei na dúvida. Pinocitose, fagocitose é um tipo de movimentação. Exocitose também é um tipo. Mas
pino e fago são movimentações da membrana que formam pseudópodes. A única diferença, para fora, a única diferença é que vai englobar uma coisa que está diluída e a outra que está englobando estruturas íntegras. Só que o texto... Englobando. O né? texto... Está falando sobre... Englobar. O texto está falando sobre pôr para fora. Movimento da membrana é que vai pôr para fora. É uma movimentação de membrana. Só que é para fora. Exo. Exo fora. Citocela. Ose. Movimento. Exo fora. Citocela. Ose. Movimento. Para, Tatá. Esse seu movimento agora foi... Não, é porque você tem que imaginar, no meu mundo do Jefferson, isso aqui é membrana. Aí eu vai para fora. Meu movimento. Isso aqui, tudo aqui é... Eu vou passar para 13. Os meios de... Os meios de concentração que as unidades celulares possam ser encontradas estão divididos em 3 tipos. A sinal alternativa correspondente ao meio em que o ambiente extracelular é extracelular realizam difusão e osmose. Então, ao mesmo tempo, está ocorrendo difusão e osmose. Let's go, then. Alternativa A. Eita, pituíba. Aéreo gasoso isotônico. Aquoso, salino, insalubre. Salino hipertônico gasoso. Isotônico, hipertônico, hipotônico. Gasoso. Agora que eu entendi. A sinal alternativa é correspondente aos meios em que o ambiente inter e o ambiente extracelular realizam as trocas de movimentações da solução. Gente, aqui ele está querendo falar o quê? Eu tenho um meio, ó. Esse é o ambiente. O ambiente tem 2 meios, o meio A e o meio B. Não é isso? E esse meio A e o meio B, isso aqui, ó, é a membrana de uma célula. Ela está entre 2 meios. Eu posso falar que aqui é o meio intra e aqui é o meio extra. Né? E a movimentação disso aqui vai ser decorrente de um diferencial de concentração. Então, qual desses eu uso para definir essa movimentação? Iso, hiper e hipo. Letra D. Perfeitamente. Vamos para a 4ª questão. Eita, vai ter 5 aí, né? Quando tem essas coisas... A concentração de íons no meio extracelular é maior que na concentração de íons no meio intracelular. De Na, né? Isso. O oposto é observado na concentração do potássio, do sódio e do potássio de novo. Através da membrana plasmática, como o gasto de energia é caracterizado. Ah, entendi. É, a diferenciação dele, a presença dele. Então, qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Ah, entendi. Porque assim, não, pode tudo. Pessoal, o que está falando aqui, professor? É que quando ocorre a concentração do meio extra do meio intra, ocorre uma movimentação dessas moléculas sem gasto de energia. Agora, quando o transporte através da membrana gasta energia porque vai contra um gradiente de concentração, como é que é denominado isso? Transporte passivo, transporte por difusão facilitada, transporte ativo, transporte ou difusão simples ou osmose. And the answer is transporte ativo. Let's go! 5. Um menino apaixonado por peixes resolveu montar um aquário. Ele sabe que não tem como se apaixonar por um peixe, porque ele é de uma espécie, o peixe é de outra. Mas... eu me apaixono pelos meus cães. Em uma loja, adquiriu 3 espécies diferentes, levando em consideração o aspecto visual, que era o peixe palhaço, Amphiprion ocellaris, que é a espécie marinha, peixe anjo imperador, Pomacanthus imperator, espécie marinha também, e peixinho dourado, Carassius auratus, espécie de água doce. Todas as espécies foram colocadas no mesmo aquário. Eita, ferro! Que estava, ela era apaixonada, mas ele não estudava a biologia dos bichos. Pelo amor de Deus! Estava preenchido com água de torneira desclorada. É. As 2 espécies marinhas incharam
morreram rapidamente. Meu Deus! Apenas o P, imagina o choro, hein? Dourado sobreviveu. Depois do ocorrido, o menino descobriu... Olha o erro dele, né, professor? Depois do ocorrido, o menino descobriu que os indivíduos das duas espécies marinhas morreram porque a água do aquário funcionava como uma solução. Qual é a solução? É hipo? É hiper? Isso não é! Porque... Ah, não, mas tem um que sobreviveu. Não. Não podemos descartar. Sim. Em relação ao... Porque muitas vezes... Olha o que você estava falando na aula, durante a aula, você falou assim, ó. A água funcionava como uma solução, papapá, em relação, tem sempre que dizer em relação a quê? Aqui. Em relação aos seus fluidos corporais. Isso está falando dos que morreram. Então, por exemplo, uma das coisas que veio na minha mente, que é bom esclarecer também, mas aí você já respondeu. Em relação aos fluidos corporais, por quê? Porque também o meio, quando é diferente, não é em relação aos fluidos, é em relação a vai perder a capacidade de absorver o oxigênio da água. Porque até para isso, para eles conseguirem absorver o oxigênio da água, tem que ter as concentrações ideais, senão eles não tiram. Ocorrendo que causou o inchaço por... Quais são as palavras que vão completar? Então eu posso definir que os que morreram por desidratação. Dentro da água morreu por desidratação. E o outro não. Tá errado. Não. Se um estudante chegar, eu só posso falar que é por desidratação. Então lá, o meio desse animalzinho, vou colocar aqui, né? Ele estava no meio hipertônico. Já. Então, ó, a resposta, pessoal, é hipotônica. Quer dizer, o meio estava muito concentrado. Isso vai causar um desequilíbrio osmótico. Professor, o que é um desequilíbrio osmótico? O meio estava hipotônico, prof. Tá. Porque ele é espécies marinhas. Desculpa. O meio é fora, externo. O meio interno também é considerado. Mas você tem razão. Meio hipotônico, ele está pouco concentrado. Pouquíssimo. Era da espécie marinha, tinha um diferencial. Absorveu muita água. Quem absorveu? O meio externo, a água estava hipo, o meio interno estava muito concentrado e a água saiu do lado de fora para o lado de dentro do oceano. O que aconteceu? Um desequilíbrio osmótico e fez com que houvesse uma absorção extrema nos bichinhos, tadinho. Olha, esse menino não está prestando atenção na aula de biologia, com certeza. Mas agora ele vai, tadinho, depois de sofrer, chorar ali pela perda dos dois peixinhos dele, ele aprendeu. Galera, é isso aí. É muito importante a gente ter esses conceitos bem aqui, ó, na mente, tá bom? Forte abraço. Tchau!